Vácuo é o tema da mensagem dessa noite. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. O Senhor está dizendo: olha, eu procurei pessoas para estarem na brecha e não encontrei. E eu tenho um objetivo de destruição. Estou procurando homens e mulheres que preencham as brechas espirituais. E falando de vácuo, vácuo é ausência. Vácuo, se você já comprou um potinho, um copinho, um copo de requeijão, e depois você vai usar ele para tomar água, porque não há um lar no Brasil que não tenha um copo de requeijão que se transformou num copo de beber água. Aliás, são os melhores, né? Quando você rompe aquele lacre, não faz um barulhinho? É o ar entrando. Por quê? Porque o vácuo é para retirar o ar. E a ciência diz que não existe o vácuo absoluto, porque se tiver um átomo lá dentro já não configura essa ausência de qualquer coisa. E no reino espiritual, existe vácuo? Não, não existe vácuo. O vácuo é o distanciamento, é quando quando algo se distancia, algo sai de um ambiente, mas ele não existe no reino espiritual. E para criar o vácuo na ciência já é muito difícil, no reino espiritual ele é impossível. Por quê? Porque quando a igreja se afasta, a igreja se distancia, a igreja se ausenta, a igreja se omite, aquele espaço que era da igreja, o diabo está ocupando. Nós temos estudado sobre as estratégias, sobre as ações, sobre o agir do inimigo das nossas almas, que tem o interesse de nos destruir. Já ministramos aqui sobre tomada de posição, e nós precisamos ir completando esse entendimento, porque o diabo ele tem ocupado espaços, ele tem ocupado colocações, lugares, vácuos, porque muitas vezes a igreja, isso fazendo uma generalidade, mas eu quero trazer para a individualidade, eu e você deixamos de ocupar aquele espaço. Por isso que nós vamos iniciar amanhã um projeto, dentro do projeto de oração pelas artes, pela cultura. Porque nesse ambiente a igreja se ausentou, o diabo entrou, ocupou o espaço. Não fica lugar vazio no mundo espiritual. A igreja abandonou algumas esferas, ou tem se recusado, ou timidamente tem avançado nesses ambientes. Quer ver alguns deles? Quem é mais antigo aqui? Essa palavra ficou pesada, né? Quem tem mais experiência aqui? E eu me lembro, Cine São Joaquim. Se você se lembra, ou se você assistiu um filme no Cine São Joaquim, não fale nada, você está entregando a sua idade. Você está entregando a sua idade grotescamente, né, Catê? Quem não, né? E aí, olha, quando eu era adolescente, há pouco tempo atrás, tinha igreja, que a liderança da igreja, aqueles homens de paletó e gravata, eles iam para a porta do cinema, esperando e vendo os jovens que estavam saindo do cinema. Encontrou algum? No próximo domingo estava sendo excluído da comunidade. Foi um período de legalismo muito forte. Então era meio que tabu, era algo repugnante, era algo proibido. E a igreja foi se afastando, se tornou um ambiente estéril para a igreja. Olha, artes e entretenimento não compactuam, não tem comunhão com a igreja. Por isso que gradativamente, e hoje de uma forma muito forte, nós vemos nesse ambiente, nesse espaço de artes e entretenimento, o que prevalece? A devassidão, a sexualidade, toda uma agenda corrompida pelo pecado. Por quê? Não existe vácuo. Não existe vácuo. Crente não se mistura com política. Não pode falar de política, não pode manifestar nenhuma inclinação, nenhum posicionamento. A igreja não se posicionava. E porque a igreja não se posicionava, e hoje timidamente, mas já avançou bastante,
Nós experimentamos anos e anos de um país que tem muita riqueza. O Brasil é um dos países mais ricos. Nós temos a capacidade produtiva que muitos países não têm. Nós conseguimos gerar riqueza só com a agricultura. Nós geramos riquezas que países muito mais ricos que nós não conseguem. O Brasil é riquíssimo. Mas por que o Brasil não avança? Por que nós ainda experimentamos um país que está mergulhado na corrupção, na injustiça? Porque a igreja não tem se posicionado na área da política. Temos eleição esse ano. Estou fazendo aqui discurso político não, mas eu estou dizendo, você como crente, como sal da terra e luz do mundo, tem a responsabilidade de orar ao Senhor, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e pedir direcionamento para exercer o seu direito, a sua obrigação constitucional de votar, mas escolher homens e mulheres que tenham compromisso com Deus, que sejam tementes ao Senhor. Mas a igreja avançou nesse cenário. Recentemente nós vimos como nunca antes a esposa do presidente orando, se prostrando, falando em mistérios diante do Congresso. Nós temos visto pastores, e tem pastores naquele grupo lá, pode até ter um ou outro que o coração está corrompido, mas nós temos homens muito sérios, nós temos homens ali muito sérios, que são conselheiros do nosso presidente. Isso é tomada de posição, isso é retomada de posição, é dizer para o diabo, você não tem legitimidade, esse espaço não é seu. O diabo não tem espaço, ele não ganhou, ele não é dono de coisa alguma. O crente não pode ver televisão, não pode ir ao cinema, ele tem que ser restrito em estilos musicais, modas, universidades. Nos Estados Unidos, as universidades mais relevantes foram fundadas por cristãos. Hoje são ambientes corrompidos. A luz deixa de brilhar, as trevas ocupam espaço. Não há vácuo no reino espiritual. Nesse contexto de generalidade, nesse contexto de sociológico, você pode até estar aí achando que está tranquilo. Agora eu chego no ponto. E a sua vida particular? E nas áreas da sua vida, quais os vácuos você imagina que existem? Olha o que a palavra diz quando interiormente se cria um vácuo pela rejeição ao pecado. 5 homens passaram pelo face a face. Eu passei pelo face a face. Fui curado e liberto de pecados particulares, pecados que me dominavam por anos sujeitados pelo pecado. Face a face foi determinante. Um esvaziamento. Sai daqui, Satanás, nessa área você não domina mais na minha vida. Lucas capítulo 4, versículos 5 e 7. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem quiser. Então, se me adorares, será todo seu. Qual é a característica que a Bíblia descreve o diabo? Ele é pai do quê? Ele é pai da mentira. E tudo que ele disse aqui para Jesus, ou é a mentira absoluta, ou ele está, como ele faz com muita propriedade, ele está deturpando a verdade. Ele está dizendo aqui, olha, todos os reinos me foram dados. Não, nenhum reino foi dado ao diabo, mas todos os lugares em que a luz não brilha, ele ocupa. Todos os lugares que a luz não brilha, ele ocupa. Por isso que na sua vida, na minha vida, eu tenho que vigiar, porque quando ele se afasta, quando ele desocupa, porque você agiu, porque a igreja agiu, porque você se levantou, porque você se posicionou, e quando você declara pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, ele obrigatoriamente, ele tem que se afastar. Ele não pode resistir ao poder do nome de Jesus. Mas as nações, as pessoas estão cegas. As
Pessoas estão cegas diante da perspectiva, achando, olha, está tudo bem, não tem nenhum problema, dá para viver desse jeito, dá para ir equilibrando as coisas. Eu falei de manhã, tem uma analogia, tem uma historinha, né, que fala que o diabo reuniu seus demônios chefes ali, falou, vamos definir uma estratégia aqui, chamou os principais, fizeram uma reunião, vamos definir uma estratégia. A igreja está avançando, a igreja está retomando alguns espaços, eu estou vendo homens e mulheres aí se consagrando mais, o que a gente pode fazer? Aí começou aquele temporal, brainstorm, né? Toró de ideias. Um falou, olha, vamos fazer o seguinte, Satanás, vamos levantar uma perseguição à igreja. O diabo falou, cara, sai da sala, nós estamos perseguindo a igreja desde a crucificação de Jesus e ela só avança. Que ideia fraca essa sua? E um levanta com uma ideia aqui, outro levanta com outra ideia ali, até que um se levanta, eu tenho uma ideia interessante. Fala, vamos falar para a igreja que não precisa pressa, ela não precisa se apressar, que ninguém precisa se apressar, que dá para ir convivendo, dá para ir com o pé em duas canoas, dá para ir compactuando, equilibrando a vida, desfrutando um pouco dos prazeres da carne e desfrutando um pouco de um alinhamento com o Espírito Santo. Pô, essa ideia é interessante. Por quê? Porque essa é a grande mentira que eu e você muitas vezes acolhemos. Achamos que dá para deixar espaços vazios na nossa vida, que o diabo não vai ocupar. Mateus capítulo 12. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. É aquele homem que se posicionou, voltou do face a face, empoderado, transformado, limpo, renunciou aos seus pecados, se prostrou diante do Senhor. Ele volta fortalecido e o seu coração desprovido, esvaziado daquelas condutas pecaminosas. É esse primeiro versículo aqui. O diabo procura descanso porque saiu. Como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa como? Desocupada, varrida e em ordem. O cara expulsou o demônio, saiu, tirou os pecados de dentro de si e achou que isso está pronto, está resolvido. Não tem vácuo no reino espiritual, o coração não fica vazio. O diabo sai, as práticas pecaminosas saem, o amor ao pecado sai, aquela vivência carnal sai. Algo tem que entrar no lugar, vida espiritual tem que entrar, a palavra tem que entrar, a oração tem que entrar, o Espírito Santo tem que entrar, Jesus tem que dominar aquele ambiente, porque senão acontece o que vai acontecer aqui agora. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Igreja, homens e mulheres, não existe vácuo no reino espiritual. Nós somos chamados como igreja ao arrependimento dos nossos pecados. Precisamos reconhecer os nossos pecados e dele nos arrepender e os abandonar. Quando eu falo pecados, sabe, é aquela coisa que você ainda não conseguiu se libertar, aquela prática que você ainda está lutando, e eu lutei muitos anos, e ainda hoje eu preciso vigiar. O diabo está aqui, ao derredor, buscando uma fragilidade na minha vida para me tragar. Nunca haverá, em batalha espiritual, nunca haverá uma trégua. Nunca haverá uma trégua. Na Primeira Guerra Mundial, quando os exércitos estavam entrincheirados, ali na França, uma grande extensão, foi a maior insanidade em termos de batalha, foi uma batalha de trincheiras, homens se matando entrincheirados, mas no Natal de um determinado ano, era Natal para todos aqueles soldados, eles pararam de trocar tiro,
E a história registra que eles celebraram juntos o Natal, uma trégua. Não houve mortes naquela noite. O diabo não te dá essa trégua. O diabo nunca vai dar trégua para você. Ele está te oprimindo hoje, ele está batendo pesado. Se você baixar a guarda, se você desanimar, se você se entregar, aí que ele entra para dominar. Você está vazio hoje porque você tem renunciado ao pecado? Coloca a palavra, coloca a presença aí no seu coração. Não deixe ele voltar aí e encontrar espaço vazio não. Porque a Bíblia está dizendo, ele traz mais 7 piores do que ele. Nós somos chamados para tomar posicionamento. Sabe, papai, homem da casa, se você não ocupar o seu espaço de homem, de varão levantado por Deus para o sacerdócio, para ser o homem da casa, o protetor, o provedor, o seu papel bíblico dentro de um relacionamento, se você não ocupar esse espaço, o diabo vai encontrar outra situação para ocupar o seu espaço e vai corromper o seu casamento. Mulher, você é chamada para um espaço, para um posicionamento, para ter um posicionamento. Se você não ocupa esse espaço, você não se posiciona, o diabo levanta uma situação, porque não há vácuo. Os seus filhos, não é a escola que vai ocupar o espaço que é seu, papai e mamãe, de instruir. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Qual é o caminho que nós devemos andar? O caminho se chama Cristo Jesus. É você, pai, é você, mãe, que tem a obrigação de ensinar a criança. Não é a escola, não é o espaço Kids, é você. E se você não fizer isso, o traficante vai ocupar esse espaço, o pecado vai, a homossexualidade vai, toda a corrupção da sociedade vai ocupar esse espaço. Você não pode reclamar. Você não pode reclamar de áreas que você não tem tomado posição. Por quê? Porque não há vácuo no reino espiritual. O lugar que é seu, você não está ocupando, o diabo está ocupando. Tenha absoluta certeza. Pode ser que as obras dele ainda não se manifestaram, mas elas estão só em construção. A hora que você menos esperar, vem uma situação e você vai se assustar. Nós somos sal da terra, luz do mundo. O sal tem propriedades próprias, tempero, preservação. Luz é para brilhar, não é para ser escondida, colocada num lugar que ela não vai brilhar. Se você não está brilhando nos lugares em que você frequenta, se a luz de Jesus não brilha na sua casa, no seu casamento, na onde você trabalha, se a luz de Jesus não está brilhando nos ambientes que você frequenta, então você não é luz, você não está fazendo aquilo para o qual você foi chamado. E luz e trevas não têm comunhão, ok? Se nós apagarmos todas as luzes do ambiente, o que vai acontecer? As trevas tomam lugar. Você não ocupa como luz do mundo, chamado para iluminar as nações, chamado para refletir a glória de Cristo Jesus. Você não está fazendo isso, não tem vácuo. As trevas estão ocupando. As trevas estão ali. Estamos abandonando áreas que estão sendo tomadas pelo diabo e seus demônios. E agora eu quero falar da sua missão, da minha missão, da nossa missão. E para isso nós vamos nos basear. E não se preocupe, não são muitos tópicos. Nós já estamos caminhando do meio para o fim. Se bem que isso não é importante. O tempo, a gente leva controle sobre ele. O importante é você estar entendendo o que o Espírito Santo está dizendo para você. Houve um homem com uma missão. Esse homem estava cativo, tinha sido levado cativo por um exército que dominou Israel, chamado Neemias. Neemias servia como copeiro, ele servia como um mestre de cerimônias. E ele pede notícias de Jerusalém, e as notícias o deixam muito triste. Olha, os muros da cidade estão destruídos, os muros de Jerusalém estão caídos, foram derrubados. É uma visão muito triste.
E a Bíblia diz que Neemias se entristeceu com essa visão. Sabe a primeira coisa que Neemias fez? Neemias não reclamou, não murmurou, não se revoltou. Ele fez a única coisa que eu e você devemos fazer quando nós sabemos, tomamos consciência que tem muros na nossa vida, que tem áreas na nossa vida que precisam ser reedificadas, que os muros da nossa existência estão caídos, por isso que nós estamos sendo tão atacados, os nossos muros de defesa estão no chão. Neemias orou ao Senhor. Primeira coisa que Neemias fez, ele orou ao Senhor. Depois ele foi falar com o rei. Mas quando ele ora, quando você ora, quando eu oro, o Senhor começa a mover. E ele foi chamado pelo Senhor. O Senhor entendeu, ouviu o seu chamado e o levantou para uma missão. Cumpra a missão que Deus designou a você. Então eu lhe disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Se os muros da sua vida estão no chão, se os muros do seu relacionamento estão derrubados, se há brechas espirituais na sua vida, o que você tem experimentado, ao invés da plenitude reservada por Deus para as nossas vidas, nós temos experimentado humilhação. O diabo tem batido na nossa cara, tem nos humilhado, porque os nossos muros estão ao chão. Missão de Neemias: reconstruir o muro. Nossa missão, nosso chamado: reconstruir os muros da nossa vida. Quando olhamos o tamanho deste muro, o tamanho da nossa situação, visualizamos, tomamos consciência. Olha, você pode estar hoje vivenciando uma crise financeira difícil. Eu já experimentei uma terrível. Você pode estar experimentando uma crise no seu relacionamento conjugal. Eu também já experimentei uma terrível. Você pode estar enfrentando conflitos dentro do âmbito dos filhos. Você pode estar experimentando opressão do inimigo. Você pode estar hoje debaixo do jugo do diabo em determinadas áreas da sua vida que você não consegue vencer. Seus muros estão caídos. Você se sente humilhado e você pode olhar e falar: meu, que obra grande é essa? Isso é muito grande. Assim como Neemias, quando olha a perspectiva de uma obra tão grande de reconstrução do muro, nós precisamos entender que o Senhor está ao nosso lado. Se é Ele que chama para um reposicionamento, se é Ele que chama para uma reconstrução, Ele vai prover, Ele vai alinhar, é Ele que vai promover essa situação, essa reconstrução de muros espirituais na minha e na sua vida. Foi isso que Ele fez com o meu relacionamento. Pensa que foi fácil? Foi do dia para a noite? Neemias encarou uma batalha, encarou um desafio muito grande. Os muros de Jerusalém eram gigantescos, não tinham os recursos tecnológicos que tem hoje, eram pedras grandiosas, pesadíssimas. Movimentar tudo aquilo lá não era algo fácil. Hoje já seria difícil, com empilhadeiras, com guindastes. Imagina naquele tempo. Mas o desafio veio do Senhor, a testificação veio do Senhor. O meu relacionamento, ele foi reconstruído debaixo de muito trabalho, de muito esforço, de posicionamento, de oração, ora errando e reposicionando, e fomos aprendendo, e fomos entendendo os propósitos de Deus. Quando eu falei que eu tive um problema na área financeira, foi terrível, eu não consegui encontrar a saída. Quando eu me rendi ao Senhor: Senhor, esse muro não consigo reconstruir. O Senhor falou: você não consegue? Você vai deixar para mim? Você transfere essa demanda para mim? Senhor, eu não dou conta. Então agora eu vou te dar capacitação. Eu vou fazer na sua vida o que você sozinho até agora não conseguiu. E o Senhor fez na minha vida. Qual é o muro derrubado na sua vida que você está olhando e fala: não dou conta, não consigo? Você tem um chamado,
uma missão que Deus designou você. O que Neemias fez foi fantástico. E aqui tem uma visão espiritual muito interessante. O muro era muito grande. Neemias fatiou por famílias. Ele pegou por famílias. Irmão José Aranha, esse pedaço do muro é a sua família, tá bom? Irmão José Aranha pegou todos os filhos, no caso aí pegou as filhas, os genros, toda a prole. Esse pedaço aqui é nosso. KT, esse pedaço é teu. Kleber, esse pedaço é teu. Rogério, esse pedaço é teu. E foi fatiando. E as famílias entenderam, gente, se cada um fizer a sua parte, a gente faz o todo. A gente faz o todo. Sabe o que é essa visão? Essa é a visão de igreja. Porque às vezes o teu pedaço está difícil. O teu pedaço, a tua parte está difícil. Mas a gente está junto. A gente vai ver, nós vamos ver aqui como é que isso é importante. A junção do esforço. Depois que cada um reparou a sua brecha, cada família entendeu o seu chamado, cada homem, cada mulher entendeu, olha, essa obra é nossa, e se eu não fizer a minha parte, a brecha vai continuar. Se você não entender marido, se você não entender esposa, se você não entender filho, que você tem uma responsabilidade, o Senhor está procurando homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, para colocar em brechas espirituais, para colocar a nossa responsabilidade, nos posicionar para entrar em brechas. Cada um tem um pedaço, cada um tem sua família, cada um tem sua vida individual para dar conta, para lutar, para fazer aquilo para o qual foi chamado. Mas sabe o que aconteceu? Quando Neemias começa, divide as responsabilidades e as pessoas começam a se movimentar, se posicionar. Toda vez que você se posicionar para reedificação, para realinhamento, para reposicionamento, não estranhe, o diabo vai tentar te derrubar, vai tentar te desanimar, vai dizer no seu coração, olha, você não vai dar conta, você não vai abandonar esse pecado, o seu relacionamento já está determinantemente fracassado, não há como reconstruir, você já perdeu o amor dos seus filhos, você já perdeu o respeito da sociedade, você é um fracassado. Tudo isso ele vai se levantar para tentar de desanimar, porque foi isso que aconteceu com Neemias. No capítulo 4, versículo 1 ao 3 diz o seguinte: porque o diabo sempre tem seus escolhidos, o diabo sempre tem os seus agentes, os seus enviados. Sabe, você chega, isso acontece às vezes até em reunião familiar, né? Você está todo animado com um projeto pessoal, você e sua esposa, ou você sozinho, está com uma ideia, está com um projeto, e você chega e coloca na família. Sempre tenho, não vai dar certo. Sempre vai ter um que vai dizer, que isso? Você não, abandona. Quero fazer, estou com vontade de fazer medicina. Medicina? Você sabe quanto custa uma faculdade de medicina? O diabo sempre manda os seus para tentar te desanimar. Por isso que tem uma recomendação interessante, sabe? Infelizmente, quanto menos você compartilhar seus projetos, talvez seja mais fácil você concretizá-los. Então, deixa para compartilhar as vitórias. Porque aconteceu isso com Neemias. Quando Sambalate, um enviado do diabo, soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. O diabo não fica feliz quando você começa a reconstruir sua vida. O diabo não se alegra quando você se posiciona. O diabo não se alegra quando você entra em propósito de santidade. O diabo não se alegra quando homens e mulheres se arrependem dos seus pecados e se posicionam diante do Senhor. Ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Não, nunca será num só dia. Tem muros que a gente vai levar a vida toda restaurando. Mas ele estava ironizando aqui.
Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e pedras queimadas? Você sabia que a pedra calcária ela é fácil de cortar, mas o fogo acaba com ela facilmente. Ela é uma pedra frágil. E se a pedra é de calcário e o fogo bate nela, ela não serve para mais nada. É isso que Sanbalat está falando aqui, aquelas pedras queimadas. Aí Tobias, outro enviado de Satanás, aquele cunhado, aquele primo que te desanima, aquele amigo que quer te levar de novo para a rodinha do pecado, fala: Tobias o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. O diabo sempre vai querer te desanimar. Mas sabe o que é uma questão muito interessante e muito importante? Nós já falamos aqui, o diabo ele é mentiroso, ele é pai da mentira, e tudo que ele traz para a nossa vida, ele fala de si mesmo, ele fala de mentira. Não, pastor, mas na hora que ele fala que eu sou pecador sim. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você tem se arrependido dos seus pecados? Porque a Bíblia fala que quando eu me arrependo dos meus pecados, Deus pega os meus pecados e joga no mar do esquecimento. Deus não é bom de memória, viu? Quem é bom de memória é o diabo. É ele que fica querendo trazer à memória aquilo que eu fui no passado, aquilo que eu já fiz no passado. Fui, pratiquei, estive mergulhado de cabeça, mas ficou no meu passado. Houve um momento na minha vida, na sua vida, e se não houve ainda, essa é a sua noite. O sangue de Jesus veio e cobriu a multidão dos meus pecados, e a Bíblia diz que Ele os transforma como a branca lã. Pecados escuros, aqueles pecados repugnantes, náuseos, o sangue de Jesus vem e transforma. Me transformou num homem, tem me transformado. Santidade não é algo definitivo, é um processo. Todo dia eu tenho que me arrepender de meus pecados, e eu tenho que clamar pelo sangue de Jesus e me reposicionar. Mas o diabo continua querendo dizer que eu era, o que eu fiz, como eu fui. E quando ele vem na minha vida e na sua vida, eu lembro a ele que quem é derrotado é ele, e todas as expectativas que ele tem da minha derrota, Jesus Cristo já garantiu as minhas vitórias na cruz do Calvário, já garantiu as suas vitórias na cruz do Calvário. Só que deixa eu fazer um complemento aqui. Quando a gente fala que Jesus nos garante a vitória, não quer dizer que você vai ficar em estado de contemplação, né? Como um ser espiritualizado que não precisa fazer nada, que todas as coisas vão acontecer. Não, você vai lutar, viu? Você tem que pegar na sua espada, você tem que estar com o teu escudo. Quando a Bíblia fala de batalha, ela traz figuras de soldados, ela traz referências de homens e mulheres posicionados para combate. Já falei aqui, soldado tem que ter armadura, tem que estar armado, e soldado tem que avançar. Soldado não é para recuar, para ficar entrincheirado, é para conquistar. A igreja está sendo chamada, levantada para ocupar posições que o diabo está ocupando hoje, mas que não são deles. Ele está lá porque nós deixamos esse espaço vazio. Ele só foi lá e tomou para ele. Por isso que em todas as áreas da sociedade a igreja tem que tomar posição. Esteja sempre preparado. Esteja sempre preparado. O diabo não descansa. Dia e noite ele está querendo nos devorar. Daquele dia em diante, porque esse Tobias, esse Sanbalat aqui, eles começaram inclusive a regimentar homens para atacar. Falaram: não, peraí, não vamos deixar eles reconstruírem esse muro não, vamos formar um exército aqui e nós vamos atacá-los. Os muros estão caídos, dá para a gente entrar ainda, e se a gente formar um exército, pelos buracos dos muros a gente consegue atingi-los.
Neemias adota uma estratégia que é para você também. Daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Talvez eu esteja hoje armado de lanças, escudos, couraças, para defender a sua vida, para defender os ataques do diabo contra a sua vida, porque você ainda está reconstruindo áreas da sua vida. E talvez há momentos em que você se posiciona para me defender espiritualmente, porque o diabo está tentando me destruir. Esse é o contexto da igreja. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Isso é igreja. Isso é igreja. Você está reconstruindo muros da sua vida. Você está se esforçando, mas você não vai conseguir sozinho, vai ser muito difícil. Tobias e Sambalate, enviados do diabo, o diabo vai tentar te atacar, vai tentar te desanimar. E o que Neemias está dizendo aqui é o seguinte: olha, todo mundo está alerta, a igreja está alerta, e eu tenho um irmão que está fragilizado, ele está lutando lá para reconstruir a sua vida, e nós vamos estar posicionados para defendê-lo. Eu vou entrar na brecha da vida dele, eu vou ser um intercessor, eu vou orar por ele, eu vou apoiá-lo, eu vou fortalecê-lo. Isso é o papel da igreja. Por isso que você não deve imaginar. Essa é uma das grandes mentiras do diabo. Olha, dá para você fazer alinhamentos, reajustes, dá para você se reposicionar, independente de igreja. Até dá, mas será a exceção da exceção da exceção. Não vale a pena você se arriscar. Não vale a pena. As manifestações, nós estamos falando do sobrenatural de Deus, os dons do Espírito Santo, a operação miraculosa do Espírito Santo é destinado à igreja, se manifesta na igreja. Aqueles homens de Atos 2, eles estavam reunidos em oração, eles estavam juntos, e o Espírito Santo vem e os empodera. Você está lutando para reconstruir os muros, ou você está a partir dessa noite dizendo: tudo que está caído na minha vida, eu vou reconstruir, eu vou fortalecer, eu me proponho a reconstruir meu relacionamento, eu me proponho a reconstruir as minhas finanças, eu me proponho a restaurar a minha vida, eu me proponho a abandonar, a limpar o meu coração, mas ele não vai ficar vazio, eu quero ele cheio da presença. A igreja está aqui, homens e mulheres armados, posicionados, intercessores. Se você não está nesse exército ainda, você tem um chamado, viu? Não dá para ser neutro. Batalha espiritual é para todos. Se você não tomou partido, você está no partido do diabo. Se você acha que você não vai tomar posição, que você não vai declarar partidarismo, você não quer se envolver nessa batalha, eu quero dizer uma coisa para você: isso é impossível. O diabo também quer te destruir. O diabo quer destruir a humanidade, todos. Ele quer destruir a sua vida, a vida da sua família, os seus filhos. Ele quer destruir as próximas gerações. O objeto dele de destruição é para todos. E se você não está alinhado, se você não está posicionado, está facinho dele te alcançar. Por isso, esteja preparado. A nossa luta é constante. E por último, não abandone o seu posto. Começou a batalha? Quando começou a batalha? Quando você nasceu. Quando você nasceu. Porque todos nós já nascemos com a herança do pecado. Mas há um momento na vida que você toma consciência. E aqui, todos adultos, até as crianças que estão lá, já sabem do projeto de salvação. Já sabem que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E você está hoje sendo reativado na fé.
está sendo hoje reposicionado, porque o diabo está 24 horas querendo te destruir. Então, começou a batalha, mantenha a posição, não abandone o seu posto. Sanbalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Onos. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal, e por isso enviei-lhe mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes eu lhes dei a minha resposta. O convite parece sedutor. Às vezes nós estamos em plena batalha, em plena luta espiritual, tentando avançar, tentando reconstruir os nossos muros relacionais, os nossos muros de vida. E o diabo, ele não desiste, ele trabalha 24 horas. Aí ele levanta alguém, um amigo do passado: ô cara, vamos nos encontrar, vamos bater um papo, vamos tomar uma, vamos botar o assunto em dia. Mesma proposta que fez aqui: ô Neemias, dá um tempo aí nesse trabalho. E cara, você está cansado, você precisa também, você merece um tempo de descanso. No reino espiritual, quando eu e você baixamos a guarda, é aí que o diabo entra. A Bíblia diz que ele é como um leão que está ao nosso derredor, ele não descansa, 24 horas ele está posicionado, querendo nos destruir, querendo nos atacar, querendo nos fragilizar. E às vezes vem essas propostas: não, olha, dá um tempo aí, tira umas férias. O que Neemias fala: eu estou fazendo uma grande obra. Então você precisa, nesse momento, agora é um momento de uma consciência determinante, porque você sabe, nesse momento, você sabe as áreas da sua vida que estão fragilizadas, você sabe as áreas da sua vida que os muros estão em ruínas, você sabe aonde você precisa entrar com um projeto de reconstrução, você já sabe, o Espírito Santo já revela para você, você tem essa consciência. E eu peço ao Deus Todo-Poderoso que o Espírito Santo toque no seu coração e que você entre num propósito de reconstrução, e você vai se conectar com o Espírito Santo e com a igreja nesse projeto. Mas o diabo já entra com uma tentativa de te desanimar. Ele vai entrar com propostas para você tirar o foco dos seus propósitos. Se você está posicionado, está tomando posição, mantenha essa posição. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. É o que está no livro de Abacuque, capítulo 2, primeira parte do primeiro versículo. Eu vou ficar no meu posto de sentinela. Eu não vou sair do meu lugar de sentinela. Eu vou tomar minha posição. Homens, tome sua posição dentro da sua casa. Não permita mais que o diabo se irande lá, faça a bagunça que ele tem costumado fazer. Exerça a sua autoridade de pai. A sociedade está dizendo muita coisa aí, só com uma ideia, só com um projeto: romper as estruturas familiares, destruir as estruturas familiares. Papais e mamães, exerçam o seu papel, não deixem esse espaço vazio na vida dos seus filhos. Maridos, ocupem suas posições dentro do seu lar. Esposas, ocupem as suas posições dentro do seu lar. E individualmente, cada um no seu interior, se posicione para lutar batalhas de santidade. Santificação é sempre uma batalha. Abandonar o pecado sempre é uma batalha. Vencer espiritualmente sempre é uma luta. Não vem vitória sem luta. Na vida espiritual, as conquistas são debaixo de luta. Sabe por quê? A maior conquista que eu e você experimentamos foi debaixo de chicote,
foi debaixo de açoite, foi debaixo de uma coroa de espinhos e culminou numa cruz do Calvário. Não foi fácil, o preço foi de sangue. E você acha, eu acho, que dá para banalizar uma luta espiritual quando Jesus entrega a sua vida a meu favor e a seu favor para te dar vida em abundância? O preço é de sangue. Tem uma luta para você, mas em Cristo Jesus, segundo a palavra, nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Fique de pé nesse instante. Eu quero te convidar agora para um momento todo especial. Você que está conosco aqui nessa noite, que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, nunca tomou uma decisão de render-se a Cristo Jesus como seu Salvador, eu quero te convidar. Se você quer aceitar Jesus nessa noite, entendendo que sozinho você não vai conquistar e sem Jesus vai ser impossível, levante a sua mão declarando: eu aceito Jesus como meu Salvador. Oh glória, aleluia, oh aleluia, oh glória. Louvado seja o teu nome, Senhor, louvado seja o teu santo nome. Mais alguém nessa noite quer declarar para céus e terra: eu aceito Jesus como meu Salvador, e a partir de hoje o diabo não vai mais dominar a minha vida. Se você quer reconstruir os muros da sua vida, quer reconstruir os seus muros espirituais, sente que esse é o dia de uma tomada de posição, eu quero te convidar. Vem aqui à frente, queremos orar por você. Vem aqui à frente, se você se sente à vontade, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você quer, num propósito de fé, declarar: Senhor, a partir de hoje, eu tomo posição, eu quero reconstruir os muros da minha vida. O diabo não vai mais exercer influência, o diabo não vai mais garantir opressão, não vai mais me humilhar. Vem aqui à frente. Esse é um momento de atitude, viu? Esse é um momento de atitude. O diabo está dizendo para você: não precisa. Fica aí, não precisa. Deus sabe todas as coisas. Então por que nós oramos? Nós oramos para o Deus onisciente, que sabe todas as coisas. Mas quando eu abro a minha boca para orar, eu declaro: Senhor, eu não dou conta, Senhor, eu não consigo, mas o teu poder é maior. Eu creio no teu poder, eu creio no poder do nome de Jesus. É por isso que eu oro, e é por isso que é importante você tomar essas atitudes. Elas são uma demonstração de que você reconhece que Deus é maior, que nada é maior que o poder do sangue de Jesus. E você está declarando para os céus, você está declarando inclusive para o diabo, que ele não tem mais legitimidade, ele não toca mais na sua vida. Tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tem pessoas aqui que estão numa batalha intensa na área financeira, estão lutando, e como eu lutei, estão achando que não vai dar conta, que não é possível, que não tem como recuperar, não tem como vencer, não tem como sanar. Se testifica esse apontamento no seu coração, se testifica na sua vida, tome uma atitude de fé. Vem aqui na presença do Senhor, vem ao altar do Senhor. Se é para humilhar, nós vamos humilhar o diabo. A
Até hoje ele pode ter humilhado você, mas se é para ser humilhado, quem tem que ser humilhado é ele. Se testifica esse apontamento no seu coração, tenha uma atitude corajosa. Vem aqui que eu quero orar por você. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Amém. Tem mais alguém? Esse apontamento vem do Espírito Santo. Esse é o momento. Uma vez eu estava numa reunião, eu estava num culto, acabado, destruído emocionalmente, porque as minhas finanças, eu havia corrompido as minhas finanças, as finanças familiares estavam corrompidas. E foi numa reunião como essa que o Senhor me chamou para um posicionamento, e Ele falou ao meu coração, mas eu tomei uma atitude de fé. Se ainda há alguém que esse apontamento faz sentido, ainda há tempo, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Elas são mais sensíveis. Aqui está a prova. As mulheres são mais sensíveis. Mas homens, por mais difícil que seja, eu vou repetir. O diabo tem humilhado você, tem esculachado com você, dizendo que você foi um incapaz, que as tuas finanças estão bagunçadas, e a responsabilidade é sua. Nós vamos humilhar o diabo. Não é pela minha palavra, não. É pelo poder do nome de Jesus, o autor e consumador da minha e da sua fé. Se testifica no teu coração, ainda há tempo. Há uma presença especial. O Espírito Santo do Senhor passeia no nosso meio. Ele está nos corações, Ele está tocando as emoções do diabo, as influências do diabo nas suas emoções, elas estão agora sendo rompidas pelo poder do nome de Jesus. Eu libero uma palavra de autoridade pelo poder do nome de Jesus. Satanás, liberta essa mente que você tem trazido cativa. Satanás, agora, pelo poder do nome de Jesus, liberta esse coração. Pelo poder do nome de Jesus, eu declaro a reconstrução, a reedificação dos muros destas vidas. Na área financeira, o Senhor vai restaurar. Tome posição, o Senhor vai restaurar. Na área de relacionamento, você que está com o teu casamento abalado, você que está aí com o seu relacionamento fragilizado, posição de batalha, e pelo poder do nome de Jesus, eu libero uma palavra profética de casamentos, relacionamentos abundantes na presença do Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus de infinita glória e majestade, nós te louvamos, Senhor, declaramos e nos rendemos ante a tua grandeza, declaramos a ti o nosso amor por completo, entregamos a ti as nossas vidas, reconhecemos
as áreas da nossa vida que estão fragilizadas, os muros que estão caídos, mas nessa noite tomamos posição de não permitir mais que o inimigo das nossas vidas adentre para cirandar, para bagunçar. No nosso coração, os vazios que existem estão sendo ocupados agora, papai, pelo poder do teu nome, pelo poder do nome de Jesus, com a tua presença, com a presença do teu Espírito, com a manifestação da tua glória e majestade. Senhor, obrigado, porque uma noite tão especial, pela tua glória, pela tua graça, pelo teu amor, o Senhor nos visita e nos alinha e se revela amoroso, se revela um Deus de amor, nos alcançando com restauração. Pai, em nome de Jesus, que ninguém saia deste lugar do mesmo jeito que entrou, porque nós estamos declarando que a partir de hoje estamos nos posicionando para a restauração dos muros que foram caídos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos unidos em igreja. Mantenha essa unidade, Senhor. Não deixe o inimigo lançar nenhuma seta, criar nenhum embaraço ou lançar nenhuma armadilha. Todas elas estão frustradas no âmbito da tua igreja, pelo poder do nome de Jesus. A ti declaramos o nosso amor, a nossa gratidão, no nome maravilhoso de Jesus. Amém, amém e amém. Oh, aleluia. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. E tudo quanto Ele começou a fazer na sua vida, mantenha-se firme e posicionado. Ele há de completar a boa obra no meu e no seu coração. Amém? Ergam suas mãos. Deixa eu abençoar a sua vida. Que o amor de Deus, Pai, amor esse que nós experimentamos hoje de uma forma toda especial. Que a graça de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que nos alcança, que se renova sobre nossas vidas ao amanhecer de cada dia, e as doces, maravilhosas e incomparáveis consolações, alinhamentos, apontamentos do nosso amigo Espírito Santo de Deus sejam na minha vida, na sua vida, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe sua vida.